Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário CPTS11. Mais especificamente, se esse fundo imobiliário no preço atual ainda é uma grande oportunidade ou será que no preço atual a grande oportunidade já passou e ele não é mais tão interessante assim? É exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, vamos começar aqui brevemente a falar sobre o CPTS. Ele é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, quase 3 bilhões de reais de patrimônio, 2,8 para ser um pouco mais preciso, e ele vem pagando ali por volta dos seus 85 centavos por cota. Ele é gerido pela Capitânia e esse fundo fez o seu IPO lá em 2014. Então ele é um fundo de papel já muito antigo, que tem uma vantagem muito grande. Quanto mais antigo é um fundo, melhor a gente consegue fazer as nossas análises, porque a gente consegue comparar o que o fundo fez no passado e ter uma ideia do que a gestão muito provavelmente vai fazer no futuro. Então, quando a gente olha o resultado desse fundo imobiliário e analisa só o que ele pagou de dividendo ano por ano desde 2014 e compara isso com o quanto você receberia meio que de dividendo se você estivesse investindo só no CDI, você vê que em todos os anos ele bate o CDI com força. Ele paga mais do que você estaria recebendo só investindo no CDI. E vale aqui destacar que o único ano que isso não acontece é 2023, porque realmente o CDI está extremamente alto e a inflação já começou a cair. Então ele acaba não pagando muitos rendimentos devido à inflação baixa, mas o CDI, como está extremamente alto, acaba que ele está aqui no cálculo bem alto, mas isso é algo que deve se inverter muito em breve, muito provavelmente, ainda até o fim desse ano, o CDI já comece a cair. E conforme a gente olha o histórico de rentabilidade desse fundo imobiliário, a gente vê que quem investiu nele lá em 2014 está com lucro de mais de 165%. E vale aqui só destacar que se você tivesse investido em títulos longos do Tesouro, você teria 170% de rendimento, mas isso daqui é por conta de que a cota dele acabou caindo muito nos últimos meses. Se isso não tivesse acontecido, você investir no CPTS estaria trazendo retornos maiores do que você investir em títulos longos do governo, que é essa IMAB, que seria essa linha mais cinza. Mas além disso, ele está muito acima do IFIX e também do CDI do período, o que mostra aí que é um fundo muito interessante para se investir. Um outro ponto muito importante de destacar desse fundo imobiliário é o spread over dele. Basicamente, o spread over ele seria a diferença da rentabilidade dos CRIs do CPTS quando comparados com os títulos públicos de mesma duration. Então, quando a gente faz essa conta, a gente veria aí quanto que a gente está ganhando a mais por investir no CPTS. E a gente vê que desde 2014, historicamente, a gente estaria ganhando de 3 a 4% a mais por ano, quando comparado aos títulos públicos de mesma duração. Só que desde aqui de 2021, começo de 2021, a gente vê que os juros vêm subindo muito. E isso que fez essa grande queda do spread over. Então, muito provavelmente, esse spread over volte a subir em algum momento, assim que ele for fazendo a recompra desses CRIs ou fazendo novas emissões. Mas até o momento, o spread over aí vem num patamar muito baixo quando comparado com o histórico. E aqui é muito importante destacar que se você procurar aqui no canal, vai ter vários vídeos da gente falando que o CPTS era um fundo imobiliário extremamente interessante. Mas todos esses vídeos foi nessa faixa de preço aqui que está destacada em amarelo, de 75 a 78 reais, que é uma faixa de preço muito diferente dos atuais 85 que ele vem sendo negociados. E aí, será que ainda é uma boa oportunidade investir no CPTS? E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Mas se você não quiser mais perder a oportunidade de comprar, por exemplo, o CPTS entre 75 e 78, poxa, você deveria se inscrever no canal, porque durante que ele estava nessa faixa de preço aqui, a gente realmente falou muito desse fundo imobiliário. Então se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas agora, seguindo aqui o nosso vídeo, e aí, será que no preço atual ele ainda é uma oportunidade? Bem, na verdade, quem responde isso é o próprio CPTS. Na verdade, quando você se pergunta, poxa, quanto que eu posso ganhar investindo no CPTS? E quem responde isso é a própria Capitânia, é a própria gestora do fundo imobiliário. Porque nos relatórios gerenciais ela coloca essa tabela aqui, que é muito interessante, que é uma tabela de sensibilidade em relação ao preço da cota que você está pagando. Para ficar um pouco mais fácil, basicamente, o quanto que você vai receber de um fundo imobiliário de papel é o que você receberia dos seus CRIs menos a taxa de gestão e administração. Você fazendo essa conta, você chega nesse IPCA mais líquido aqui, que seria quantos por cento a mais você receberia em relação ao IPCA. Então, por exemplo, se você tivesse comprado aqui a R$ 72,05, você receberia
IPCA mais 9,78% no longo prazo. Então aqui, para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou só censurar essas duas tabelas do meio, que não vai importar tanto assim. Então aqui a gente tem apenas a tabela de cota, de quanto você está pagando pela cota, e a tabela de preço, a tabela de rentabilidade, o quanto você está recebendo por investir naquela cota. E você repara que quanto mais barato você investe na cota, quanto você compra a cota cada vez mais barato, maior vai ser o seu rendimento. Aqui a gente tem um rendimento de 9,7, e se a gente olhar quem comprar R$90, vai ter um rendimento de 6,19. Então a gente vê que ele é muito sensível em relação a preço. Então aqui a gente vai destacar dois pontos. Atualmente ele vem sendo cotado a R$85, então a gente vai calcular naquela tabela o quanto que você estaria recebendo para investir no CPTS nos R$85, mas também há menos de um mês atrás, aliás, um mês e meio mais ou menos, ele estava sendo cotado a R$76. Então a gente também vai ver nesse valor. E quando a gente faz isso e olha naquela tabela, a gente vê que se você tivesse comprado mais ou menos um mês e meio atrás, você receberia algo entre 8,5% a 9%, ou seja, IPCA mais 8,5%, IPCA mais 9%, o que é um valor extremamente alto. Mas comprando agora no preço atual, você estaria recebendo ali por volta de IPCA mais 6,5%, IPCA mais 7,2%, quando é um valor muito menor comparado ao preço de um mês e meio atrás. Então, qual que é a grande conclusão que a gente chega nesse vídeo aqui? Será que o CPTS ainda é uma oportunidade? Bem, o CPTS ele é um fundo imobiliário muito bom, realmente muito bom, muito resiliente, mas se você está buscando rentabilidade alta, no momento atual existem outros fundos imobiliários de papel e outros fundos imobiliários de tijolo também, pagando muito mais do que o CPTS. E se você quiser saber quais são esses fundos, que na minha opinião são até melhores do que o CPTS para investir agora, eu vou estar recomendando outros dois vídeos aqui no canal, tá bom? Gente, esse vídeo vai chegando ao fim, um forte abraço e até o próximo vídeo.